essa, vamos dizer assim, essa inovação regulatória no campo de projetos de P&D, né, que foi esse modelo aí que foi estruturado de sandbox tarifário, né? E assim, efetivamente algo assim bastante inovador em relação aos projetos de P&D. Eu acredito que o nosso colega aí da ANEEL vai poder fazer uma referência a isso, e, obviamente, o Lindenberg também, através da Abrad, né? E o Gesel fica, assim, se sente até muito honrado, né, de poder estar participando desse marco histórico, né, até de um conceito que agora passa a ser usado para outras atividades, para outras possibilidades de P&D, nesse conceito de afastamento tarifário, né, para outras. Já se pensa nisso, por exemplo, usinas hidrelétricas reversíveis têm um afastamento regulatório para que projetos iniciais possam ser colocados. Então, eu acho que para nós, assim, do GESEL, notadamente porque os projetos que o projeto que nós participamos, né, na sua elaboração, com a Enel, foi selecionado até numa posição muito relevante, assim, praticamente empatado com o primeiro lugar, né? Então, um estímulo, né? Então, eu acho que esse é um dado para nós, assim, muito gratificante estar participando desse processo de uma inovação, no caso, uma inovação de um projeto de P&D que vai permitir inovações regulatórias nesse campo tão complexo que é o campo das estruturas tarifárias. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para nós, assim, realizar esse evento aqui é muito relevante, porque é o início, né? E a gente entende que esses projetos de sandbox eles vão ter um acompanhamento completamente diferente dos outros, um acompanhamento sistemático, seja pela Abrad, seja pela ANEEL, né? Para que a gente possa ir construindo essas possibilidades de novos modelos tarifários frente a esse processo de disruptura tecnológica que o setor de distribuição passa, né? Até na avaliação do GESEL, assim, acho que é muito relevante, a gente considera que é no espaço geográfico da distribuidora que essas inovações se farão presentes, marcantes, né? E que é um grande desafio para as distribuidoras, né? A começar pelos recursos energéticos distribuídos, vai ser no espaço físico, né? Que isso vai ocorrer. E nós recebemos assim um sinal muito importante do governo nesse processo de renovação das concessões, de indicar que o modelo, né, adotado lá quase 30 anos atrás, ele vai persistir, que é o de regulação por incentivo, né? A nota técnica lançada pelo Ministério corroborou muito esses parâmetros de que vamos seguir com esse modelo, e um exemplo de como isso foi bem aceito é a privatização da Copel, o interesse que despertou, indicando que o segmento de distribuição é um segmento que tem um risco regulatório muito baixo. Haja visto, então, um exemplo, um fato concreto, é essa nota técnica do governo, do Ministério, que vai permitir que as concessões continuem neste processo de avaliação contínua da qualidade do serviço, do seu equilíbrio econômico-financeiro, e coloca no centro essa possibilidade aí dessas regulações flexíveis, né? Que, de certa maneira, o sandbox vai poder permitir. Nesse sentido, para completar e para encerrar aqui a minha modesta participação, eu queria agradecer aqui o convite que foi aceito inicialmente pelo nosso colega lá da ERSE, o Daniel. A ERSE e o GESEL têm um acordo de cooperação já de muitos anos. Nós, com muita frequência, compartilhamos conhecimento
da experiência portuguesa lá, que é uma experiência muito rica, em função do posicionamento que Portugal tem dentro da União Europeia, seguindo todo esse processo, esses desafios que a transição energética impõe para o setor elétrico, e notadamente para o segmento de distribuição. Desde 2007 que a gente vem fazendo esse intercâmbio lá, desde a época do professor Vitor Gomes, né? A presença aqui do representante da ANEEL, eu acho que é muito importante aqui. O Diego está aqui presente, é o regulador, né? Notadamente a nossa agência reguladora é uma agência muito, muito qualificada, com corpo técnico assim que estimula, de certa maneira, esses desafios, né? E a presença aqui do Lindenberg pela Abrad, que teve um papel muito importante, né, para consolidar, para estruturar esse projeto de sandbox, né? E, por último, aqui, destacar a participação da Lorraine, que é a nossa pesquisadora, é a coordenadora executiva do nosso sandbox, e o Maurício Moscovitch, né, que é o coordenador assim, de nossas pesquisas, que vai atuar como o moderador, a quem eu já passo de pronto o Maurício assumir o comando aqui desse nosso webinar. Muito obrigado a todos e um bom proveito aí, tá? Obrigado, professor Nivaldi, pelas palavras, né? É realmente uma honra estar aqui moderando esse debate, né, com tantas figuras importantes dessa iniciativa, né? Somente um aviso para todos os participantes, em termos de etiqueta, né, deixarem os microfones e as câmeras desligadas, quem não tiver, não os panelistas, mas os participantes, e as perguntas podem ser endereçadas pelo chat, tá? A Cristina Rosa, ela está nos apoiando, vai fazer chegar as perguntas, enfim. E a gente vai tentar aqui, ao final de cada apresentação, a gente faça pelo menos algumas poucas perguntas, e depois, no final, se a gente tiver tempo disponível, a gente coloca algumas perguntas a mais. O tempo de apresentação é em torno de 15 minutos, ou seja, para que a gente tenha condição de ter esse espaço de algum debate, tá? Então, de pronto, eu gostaria de convidar o doutor Daniel Horta a fazer a sua apresentação, falando um pouquinho do seu currículo, né? Ou seja, e antes até de falar do currículo, agradecer muito o apoio da ERSE, que está nos dando nesse tipo de iniciativa. Tá? Então, o doutor Daniel Horta é mestre em Economia, licenciado em Economia, ambos pela Católica Lisbon School of Business and Economics, em Portugal. Exerce funções na entidade reguladora dos serviços energéticos, a ERSE, que é a análoga nossa da ANEEL, desde 2016, na direção de tarifas, preços e eficiência energética. Ele tem responsabilidade no desenho tarifário e na monitorização do mercado varejistas para os setores de energia e do gás natural. Antes disso, lecionou disciplinas de economia na própria universidade que ele se formou e na Nova School of Business and Economics, e desempenhou funções de consultor para a Associação Portuguesa de Bancos entre 2010 e 2012. Bem-vindo, Daniel, o espaço é seu. Obrigado. Muito obrigado pela introdução. Gostava novamente de agradecer o convite para poder apresentar a experiência portuguesa neste fórum, e também é com todo o gosto que dou continuidade à colaboração entre a GESEL e a ERSE.
Na minha intervenção vou tentar ser ao mesmo tempo sucinto, mas também dar, no fundo, o contexto europeu no qual a experiência portuguesa também existe. E no final, as referências que vou utilizando ao longo da apresentação encontram-se depois como anexo na parte final da apresentação. E começando por fazer só um pequeno enquadramento do que é um sandbox regulatório. E um sandbox regulatório é um instrumento fundamental para promover a inovação nos setores com uma presença forte da regulação, e são disso os casos o mundo financeiro, as telecomunicações e, em particular, a energia. Existem atualmente diferentes definições apresentadas por vários órgãos para definir o que é um sandbox regulatório, mas todos apontam para um instrumento que é mais inovador e mais flexível do que o projeto piloto tradicional. Nomeadamente, a iniciativa para realizar um sandbox regulatório pode ser do regulador, numa perspectiva top-down, ou de outros agentes do setor, que seria uma abordagem inversa, bottom-up. As análises tendem a ser muito caso a caso e é necessário estudar o contexto particular do sandbox, e também têm, no fundo, como elemento distintivo o facto de juntarem não apenas agentes regulados, mas também agentes de mercado. Ainda em jeito de contexto, na União Europeia tem-se assistido cada vez mais à experimentação regulatória na área da energia e em mais países da União Europeia, e temos aqui o mapa do lado esquerdo a indicar a verde os países em que já se realizaram ou que se estão atualmente a realizar experimentações regulatórias, e do lado direito temos, no fundo, um mapa temporal dos anos em que cada vez mais países têm vindo a fazer tais experiências. E vemos, inclusivamente, que em 2019 até houve um pico de projetos realizados, e até parece que com os anos da pandemia, de alguma forma, desacelerou, pelo menos numa fase transitória, desacelerou a realização dessas experiências. Em Portugal, o enquadramento legal do setor elétrico atribui à ERSE o papel para estabelecer quadros específicos para o desenvolvimento de regimes de piloto de inovação e desenvolvimento, e temos também aqui no canto inferior esquerdo uma pequena ilustração que demonstra os vários projetos tarifários e não tarifários que a ERSE tem vindo a desenvolver, neste caso, entre os anos 2018 e 2021, sendo que esta figura já está desatualizada, na medida em que já há também experiências mais recentes. Especificamente no desenho tarifário, a literatura ainda aponta para que os principais agentes envolvidos sejam os operadores das redes. Outros participantes de mercado têm normalmente um papel mais ativo na experimentação que ocorre em zonas de fronteira entre as atividades reguladas e as atividades de mercado, tais como serviços de flexibilidade, sobre os quais também irei falar sobre a experiência portuguesa. A nível europeu, existem 3 países europeus que revelam a experimentação especificamente no tema do desenho tarifário, e tendo aqui como 2 exemplos a Áustria e a Suécia, casos em que foram, no fundo, dadas derrogações de regras tarifárias para se poderem testar novas estruturas tarifárias, normalmente a propor pelos próprios operadores das redes. E também o caso português, em que, no fundo, foi testada uma estrutura tarifária específica, nomeadamente para clientes industriais. De referir ainda, embora não sejam necessariamente classificados como experimentação regulatória, mas o exemplo de países que desenvolveram estudos concretos para a aplicação de sinais de preço do tipo time of use nas tarifas de transporte e distribuição, e aqui um relatório recente aponta a existência de tais estudos em 6 países diferentes: Bélgica, Espanha, França, Países Baixos, Portugal e a Eslovénia.
Passando então para os sandboxes tarifários, ou os projetos piloto, como nós os designámos na altura, começando pelo projeto piloto de aperfeiçoamento das tarifas de acesso às redes. E devo dar aqui primeiro como contexto que, em Portugal, as tarifas de acesso às redes para clientes industriais já seguem uma estrutura do tipo time of use, com 4 períodos horários distintos. Sendo que a principal característica é que o período que é designado como período de ponta corresponde sensivelmente a 1000 horas por ano. No projeto piloto, que se desenrolou entre junho de 2018 e maio de 2019, as duas principais características desse piloto foram a introdução de sazonalidade no preço de ponta. Portanto, ao longo do ano, cerca de 333 horas de ano seriam então classificados como uma superponta com um sinal de preço das redes agravado. E ainda na estrutura time of use, o objetivo foi testar a possibilidade de diferenciar os períodos horários por 6 áreas de rede, de acordo com as características diferentes de utilização de rede no país e ao longo do ano. O objetivo inicial era conseguir 100 clientes participantes para este projeto piloto, sendo que tinha sido apresentado também um segundo piloto, no fundo mais avançado, em que o objetivo era testar uma tarifa de rede dinâmica, em que os períodos de ponta seriam ativados de forma dinâmica. Contudo, esse piloto não atraiu participantes suficientes e não foi possível de ser realizado. Referir ainda que, antes de ter sido aprovado o projeto piloto, foi conduzida uma consulta prévia, no fundo com um esboço de primeiras ideias que o regulador queria ver testadas no projeto piloto, e em função dos comentários recebidos foram introduzidas algumas alterações naquilo que foi o desenho final. E dando aqui apenas 2 exemplos, nomeadamente foi bastante claro dos participantes que, por parte de quem participou na consulta pública, os participantes no piloto não deviam ser prejudicados pela sua participação e, portanto, foi introduzida uma cláusula de salvaguarda para garantir que os participantes não iriam sofrer aumentos tarifários face à situação de não estarem sequer no projeto piloto. E outro comentário muito frequente foi sobre a distribuição das horas de ponta no dia, e aqui foi também, no fundo, como resposta a esses comentários, introduzindo como regra que as horas de ponta nunca iriam exceder a 5 horas por dia. Passando para, no fundo, aquilo que foram alguns resultados da experiência realizada. Foi possível obter 82 participantes no piloto, com dispersão geográfica. Portanto, este diagrama, que não sei se conseguem ver a mão do rato, mas simboliza, no fundo, a distribuição geográfica entre o norte, a cidade do Porto, o Mondego, a cidade de Lisboa, o Tejo e o sul do país. Portanto, foi possível obter alguma distribuição dos participantes pelo país e também uma distribuição por comercializadores desses consumidores. Portanto, não houve a questão de todos os consumidores estarem concentrados num único comercializador. Em termos daquilo que foram os resultados da análise efetuada, a análise apontou para um benefício líquido para o sistema resultante deste novo desenho tarifário, e fazendo, no fundo, uma extrapolação para aquilo que podiam ser os benefícios gerados em termos de custos evitados das redes num horizonte de 23 anos, a análise apontou para um valor de 51 milhões de euros nesse horizonte. E também foi possível verificar uma efetiva resposta ao sinal de preço que foi testado no projeto piloto. Portanto, estas reduções de consumo de 2% e de 1% foram registadas nos resultados. Pode-se eventualmente dizer que parece um resultado relativamente modesto, mas também temos de ter em conta que isto já é um aperfeiçoamento da estrutura time of use existente. Portanto, foi possível, no fundo,
conseguir uma resposta adicional face àquela que já existe hoje em dia. E nesta última figura que temos aqui na parte inferior da página, uma das conclusões depois da análise dos resultados foi precisamente que, face àquilo que foi testado em piloto de ter estruturas de time of use distinguidas por 6 áreas de rede, concluiu-se que haveria sinergias em não ter uma estrutura tão diferenciada, mas no fundo os grandes padrões já ficam captados por uma adoção de 3 áreas de rede distintas, sendo aqui claramente de distinguir que há uma grande diferença entre aquilo que é o sul do país, em que no fundo há muito turismo nos meses de julho, agosto e setembro no sul do país, enquanto que o resto do país, essencialmente o inverno frio nos meses de novembro a março, é que marcam aquilo que são os períodos de maior utilização da rede. Passando agora para um projeto piloto um pouco diferente, mas mais recente, o enquadramento regulamentar na Europa e em Portugal prevê que a contratação de serviços de flexibilidade na rede de distribuição devem ser considerados como uma alternativa aos investimentos em infraestrutura. No fundo, procurando uma resposta da demanda, pode diferir ou atrasar aquilo que são os novos investimentos em infraestrutura. E aqui o projeto em causa chama-se o Projeto FIRM, que é a sigla para Flexibilidade Integrada em Regime de Mercado, e este projeto pretende testar esse instrumento em 2024 e 2025, sendo que já estão a decorrer os concursos na plataforma da PICLO, que é uma plataforma internacional precisamente para estes serviços de flexibilidade, para diferentes casos de uso. E esses casos de uso têm como exemplo o objetivo, por exemplo, de evitar o corte de energia por falha de subestação, diferir investimento em novas ligações de rede ou evitar o uso de subestações móveis de forma que sejam necessárias de forma temporária. E, portanto, os concursos para prestar os serviços nos próximos 2 anos já estão a decorrer. Novamente aqui, não referi anteriormente, mas tanto este projeto como o anterior tem sido fundamental a colaboração entre o regulador e o operador das redes de distribuição, que atualmente se designa por E-Redes. E, no fundo, este projeto piloto de serviço de flexibilidade é uma outra forma de sandbox tarifário. Portanto, não incide especificamente sobre a aplicação de tarifas aos utilizadores finais, mas também procura obter uma resposta da demanda, nomeadamente dos consumidores mais flexíveis e capazes de gerirem a sua utilização da rede em função das necessidades da rede, e sendo a perspectiva que, a longo prazo, este instrumento traga benefícios para todos os consumidores. Ao reduzir a necessidade de investimento em infraestrutura, beneficia não apenas os consumidores que prestam os serviços, mas, de forma geral, todos os consumidores da rede. E concluía a minha apresentação com uma pequena lista de desafios para o futuro, sendo um primeiro ponto bastante evidente que é necessário reforçar as competências das autoridades que monitorizam e gerem estas sandboxes regulatórias, e aqui não só a nível de conhecimentos técnicos, mas também em termos de coordenação e comunicação com múltiplos stakeholders e com a indústria e com a academia. Um segundo desafio que me parece pessoalmente que está menos desenvolvido é a medição do impacto ambiental destas experiências. Muitas vezes o impacto regulatório foca-se mais na análise económica e na análise social ou redistributiva dos efeitos, mas no contexto da transição energética e também a própria sociedade assim o exige, importa tentar quantificar qual é que é o impacto ambiental destas experiências. E deixava como último ponto, que é fundamental, a partilha de conhecimento, não só para ser no final do sandbox possível decidir as alterações que devem ser efetivamente alteradas ou feitas no regulamento, no enquadramento regulatório, mas também para se aprender com
os sandboxes para o próximo sandbox regulatório já correr melhor. E aqui deixava como exemplo que me pareceu ser uma boa prática o caso do Reino Unido, nomeadamente o projeto que designaram por Charging Futures, em que há toda uma plataforma que é divulgada toda a informação do projeto, todos os webinars, todas as apresentações e as reuniões foram feitas. Parece uma boa prática esta forma de divulgação da informação para o mundo. E resta-me então agradecer esta participação, que espero ter cumprido com o tempo atribuído, e concluía aqui só muito rapidamente com as fontes de informação que foram então usadas ao longo da apresentação. E assim passaria então a palavra. Muito obrigado, Daniel, pela apresentação. O tempo foi, ou seja, um tempo suíçamente utilizado, né? Ou seja, absolutamente aderente ao prazo aí os 15 minutos, né? Eu queria aproveitar, primeiro, mudar um pouco, vamos dizer assim, a mecânica. Eu gostaria, pela apresentação do Daniel, que a gente fizesse, então, as 4 apresentações e aí sim a gente passasse a fazer perguntas, tá? Para a gente ter um panorama geral. Eu queria aproveitar, cumprimentar algumas pessoas que eu identifiquei aqui como participantes, os amigos Aldo e Vanderlei aí da Enel, como parceiros do GESEL, o Giordano, e em nome dele cumprimentar os amigos da CEMIG, o Isaac Félix, em nome dele cumprimentar os colegas da CPFL, meu grande amigo, o professor Sidney Martini, que é uma inspiração aí acho para todo mundo, especialmente para mim, né? Então, ou seja, dizer que realmente é muito bom estar com vocês. Agora nós vamos sair do continente europeu, vamos desembarcar no continente americano, né? E para isso, para começar essa visão um pouco do Brasil, eu gostaria de convidar o Dr. Diego Luiz Brancher, que é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Desde 2008 trabalha na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, onde desenvolve atividades de regulação técnico-econômica no setor de distribuição de energia elétrica. Atualmente, ele desenvolve atividades relacionadas à modernização de tarifa. Diego, o espaço é seu. Obrigado. Hein? Boa tarde a todos. Obrigado, Maurício. Uma satisfação aqui, essa oportunidade de falar em nome da ANEEL sobre um tema que, inclusive, é um tema estratégico da agência, modernização das tarifas. E também desafio representar diversos colegas que estão empenhados em transformar essa nossa ideia em algo mais material. Vou começar então a apresentação, inicialmente falando um pouco sobre a resolução normativa e o projeto de governança para sandbox tarifário. Primeiro, dando um contexto, qual que era o cenário quando a gente pensou, idealizou essa questão do sandbox tarifário. A realidade do Brasil é que nós temos uma tarifa, basicamente a gente tem uma tarifa, 99% dos consumidores na tarifa convencional, volumétrica, sem sinal tarifário. Existe ainda a tarifa branca, mas a sua taxa de adesão é muito baixa. Além disso, nós temos mais de 100 distribuidoras de energia elétrica no Brasil, com diferentes tamanhos, mercados e realidades. Nosso país é continental, a gente tem diversas realidades, tem diversos tipos de consumidores com desejos, necessidades distintas. E temos uma dúvida da forma que cada consumidor reage a sinais de tarifa, sinais de preço. Além disso, a gente está passando por um momento de mudança tecnológica e comportamental, o que nos dá muitas possibilidades, mas também dá muitas dúvidas e incertezas em relação a como utilizar todas essas potencialidades. Então, nesse cenário, lá em 2008, nós começamos a modernização da tarifa,
E a nossa primeira ação foi uma ação tradicional do regulador, que é fazer um estudo e disponibilizar esse estudo para a sociedade. Esse se materializou na audiência pública 59, iniciou no final do ano 2018, e o principal tema, documento que estava lá, era um relatório de análise de impacto regulatório sobre a tarifa binômio. Foi um tema que não conseguiu firmar um consenso mínimo entre agências, distribuidoras, consumidores e todos os agentes. Claramente houve uma divisão de caminhos, várias possibilidades que poderiam ser seguidas e não teve um consenso mínimo de alguma evolução. Ficou claro que é uma atividade de grande impacto, de grande risco para o setor, um risco econômico, de imagem, a matriz de risco completa aqui, né? E a questão, novamente, do cenário de mudança tecnológica, que é envolto em muitas incertezas, tanto tecnológicas, tanto regulatórias como econômicas. Então, a gente alterou a nossa iniciativa, que era seguir o caminho regular de discussão com a sociedade por meio de documentos, e pensamos em testar. A ideia inicial era fazer projetos pilotos de tarifa. Depois essa ideia evoluiu, para o sandbox tarifário. Assim, um dos principais motivos para essa evolução foi a possibilidade da ANEEL, de alguma forma, participar mais ativamente dos projetos pilotos, algo que no passado a gente já teve projetos pilotos de tarifa aqui no país, só que a participação da ANEEL foi muito tímida, então a gente queria, de alguma forma, alterar essa forma como a ANEEL participa dos projetos de P&D, porque todo sandbox tarifário também é um projeto de P&D, e também, principalmente, como ela acompanha a condução dos projetos e os resultados. Então, nós idealizamos 3 ações no mesmo processo, esse processo que a gente chama de sandbox tarifário. A primeira ação seria uma resolução normativa, muito influenciada porque já havia uma resolução vigente, antiga, dos anos 90, sobre projetos pilotos. A gente precisava atualizar ela, mas sentiu muita necessidade de criar uma base e segurança normativa para fazer esses pilotos. Talvez o mais inovador nessa nossa proposta seja a criação de um projeto de governança para fazer o acompanhamento e difundir o aprendizado. Esse projeto de governança surgiu, foi uma ideia meio natural por nós, mais por uma falta de homem-hora para acompanhar os projetos pilotos, mais uma necessidade do que de uma grande inovação. Acredito que o meu colega Lindenberg vai entrar em mais detalhes, mas esse talvez é um ponto diferente que a gente vê em outros projetos de sandbox. E também criamos as chamadas públicas com o ideal de incentivar a participação das distribuidoras. Tudo isso sobre o mesmo processo que a gente chama internamente de sandbox tarifário. Como eu falei, a resolução normativa ela não tem um caráter muito determinativo. Os principais pontos dela é que ela define temas que as distribuidoras podem propor sandbox tarifários. Elas têm a obrigação, a proponente, de apresentar um plano de projeto para avaliação prévia e aderência do projeto, né, do P&D ao nosso objetivo. O objetivo, ao fim, é a modernização da tarifa. Os projetos encaminhados, se autorizados, então eles vão se submeter ao projeto de governança. O projeto de governança, então, vai fazer a sinergia entre os diversos projetos, vai ser responsável pelo acompanhamento e difundir o aprendizado e fazer a comunicação com a sociedade sobre os sandbox tarifários. E as chamadas públicas, nós imaginamos 3 chamadas, uma por ano, aí, com a ideia de incentivar a participação das distribuidoras e, se necessário, direcionar algum tema. Um detalhe que a gente sempre gosta de ressaltar é que a comunicação é um fator determinante para o sucesso da modernização da tarifa. Então, no mesmo nível de teste da tarifa, a gente tem que testar a comunicação com os consumidores. E, além de aprender sobre tarifa e comunicação, né, há outros ensinamentos que a gente vislumbra como possíveis ao realizar o sandbox tarifário. Da parte da ANEEL, aprender com as alterações tecnológicas e as alterações regulatórias.
As distribuidoras, entender com mais detalhes seu consumidor, uma nova oportunidade dela aprender mais sobre o consumidor, entender sobre a possibilidade de novos serviços e entender da evolução tecnológica frente à lógica de monopólio natural que sempre comandou o setor de distribuição. As outras instituições, principalmente a academia, né, a estrutura tarifária não é um tema trivial, é uma oportunidade, então, de a gente envolver essas outras instituições na discussão sobre o tema. E, por fim, não menos importante, né, pelo contrário, mais importante é o consumidor, que é o ponto central de toda a discussão. E aqui a gente gostaria que o consumidor entendesse e tivesse condições de fazer a melhor escolha frente às alterações, às inovações tecnológicas e soluções possíveis para ele. Então, essa era a nossa ideia, né? Criar algo robusto para modernização da tarifa, termos resultados para podermos evoluir nesse tema. Então, a gente fez a primeira chamada pública no ano passado. Para nossa surpresa, a gente recebeu 14 projetos de 14 distribuidores. Falo surpresa porque nós tínhamos imaginado e dimensionado o projeto de governança para receber até 12 projetos em 4 anos. A nossa estimativa de todo o projeto de horizonte de 4 a 5 anos já foi atendido nessa primeira chamada pública, o que nos deixou muito felizes e também mais felizes e, da mesma forma, assustados devido ao interesse, assim, porque a gente não tinha esse feedback das distribuidoras enquanto a tarifa, a modernização tarifária era importante para elas. No fim desses 14 projetos, eles foram avaliados tanto pelo projeto de governança quanto pela ANEEL. E em abril desse ano, a ANEEL, então, autorizou a execução de 6 sandbox tarifários, no investimento total aí por parte das distribuidoras de até 77 milhões de reais. Detalhe que aqui há dinheiro de P&D, né? Um detalhe. E também há contrapartida dos distribuidores. É um número expressivo de investimento. E outro número expressivo é que a ideia é que de 40 a 60 mil consumidores participem dessas testagens de tarifa. Então, por mais que a gente tenha um número pequeno, menos da metade dos projetos autorizados, em quantidade de investimento e participação do consumidor, é um número bem elevado. Dos 6 projetos autorizados, a gente está testando, em termos de tarifa, as 2 principais vertentes que a gente tem, né, uma tarifa de demanda para o consumidor de baixa tensão ou uma tarifa horária, time of use. A gente está testando diversas variações dela. Na tarifa de demanda, a gente está uma tarifa sem diferenciação horária, com 2 postos horários, 4 postos horários. Na tarifa puramente volumétrica e horária, a gente tem proposta de 2 postos tarifários a 4 postos, complementar aquilo que a gente tem hoje da tarifa branca, que são 3 postos, e 2 propostas que mesclam tarifa de demanda e tarifa horária. E além das 2 temáticas aí que prevaleceram na discussão da AP 59 lá em 2018, a gente ainda tem aí 2 propostas de tarifa dinâmica, uma testando uma variação mais de curtíssimo prazo e uma variação mensal, e ainda uma nova modalidade de tarifa de faturamento, que é o pré-pagamento. Então, numa análise inicial, né, o único ressalvo que a gente faria é que os assuntos todos foram tratados. A única falha assim que a gente pode levantar é a questão geográfica, né? A grande maioria dos projetos se concentraram na região do estado de São Paulo. Então, o que a gente pode evoluir no futuro aí é uma maior dispersão geográfica para atender e compreender a realidade dos consumidores nas demais regiões do país. Era isso que eu tinha para apresentar nessa fala inicial. De novo, agradeço aí a oportunidade. Obrigado aí pela apresentação, Diego. É muito instigante esse movimento da ANEEL, né, abrindo possibilidade desses afastamentos regulatórios e fazendo, de certa forma, convergir o avanço tecnológico com a sua aplicação em estudos de tarifa, né? Então, essa parte é extremamente interessante.
Um aviso que foi até levantado aí no chat, as gravações dessa sessão ela vai estar disponibilizada a todos os participantes amanhã, tá? E as apresentações que nós recebemos, nós também faremos a sua divulgação para todos os participantes, tá? Então, amanhã vocês devem estar com um dossiê do que a gente está desenvolvendo aqui nessa sessão, tá? Como terceiro apresentador, né, nós temos o Lindenberg Reis, que é um companheiro que trabalha na ABRAD, ele é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O Lindenberg possui MBA em Finanças pelo IBMEC e pós-graduação em Sistemas de Produção, Refino e Transporte de Petróleo pelo Senai, do Rio de Janeiro. Atua no setor de regulação da distribuição como gerente de planejamento e inteligência de mercado da ABRAD. Lindenberg, o espaço é seu para fazer a apresentação. Obrigado. Obrigado, Maurício. Primeiramente, queria agradecer a todos pelo convite, ao GESEL pela promoção desse evento. Acho que é muito bacana a gente poder falar de ambientes experimentais, como esse que está sendo promovido pela ANEEL. E eu vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação também para instigar o assunto, o debate e a gente poder trocar nossas experiências. Alguém pode só me dar uma dica se está vendo minha tela? Uma informação, melhor dizendo? Estamos vendo sim, Lindenberg, perfeito. Tá bom. Beleza. Então, pessoal, nossa ideia aqui é justamente tratar dessa questão do sandbox, né, enquanto projeto de governança. Antes de passar propriamente dito para a questão do sandbox, eu queria apresentar para quem não conhece muito a fundo o nosso segmento, o nosso setor de energia elétrica, falar que a gente, de fato, está presente na casa da maioria dos brasileiros, né? A energia elétrica está presente nas casas de 99,9% dos domicílios brasileiros. A gente tem uma disponibilidade da prestação do serviço, um DEC, que é extremamente confiável, né? Na média, os usuários ficam no máximo 11 horas por ano com interrupção de energia, então a gente vê que é um serviço bastante resiliente. A gente está falando que somente as distribuidoras de energia, fora outros atores, investem no setor por ano mais de 20 bilhões de reais. A gente está perfazendo aí 4% do PIB, a gente gera mais de 200 mil empregos diretos. A cada ano surgem quase um pouco mais de 1,6 milhões de novas ligações de energia, novos usuários, né? Só para a gente ter uma dimensão do que é isso, praticamente 3 vezes o número de residentes da minha cidade natal, Juiz de Fora, a cada ano de novas ligações no setor elétrico. São mais de 88 milhões de consumidores, então demonstra que é um setor de infraestrutura extremamente relevante para o país e está presente na grande maioria dos domicílios. A ABRAD, um pouquinho sobre a ABRAD nessa tela, a gente representa o segmento de distribuição de energia. Temos 39 associadas das 51 distribuidoras que têm concessão do serviço público e a gente perfaz com essas 39 associadas 99,6% do mercado. As outras que não são associadas da ABRAD são distribuidoras de menor porte, então, portanto, a gente, de fato, representa o segmento de distribuição. E esse segmento de distribuição, ele tem um papel muito nobre no setor elétrico, que é justamente congregar as gerações de energia nas suas distintas formas, né, hidrelétrica, termoelétrica, eólica, todas elas centralizadas. Esse era o modus operandi até 10 anos atrás, que passam por meio de
mais de 179 mil quilômetros de linhas de transmissão até chegar na distribuição. A distribuição, nosso grid, tem 3,9 milhões de quilômetros de rede. Para a gente ter ideia dessa dimensão, isso é o equivalente a dar 100 voltas ao redor do globo. Se a gente considerar somente os alimentadores, as redes de média tensão, a gente está falando em dar a volta praticamente 70 vezes no globo. Esse é o nosso grid, que oferece a resiliência aos usuários e entrega energia aos usuários mais tradicionais possíveis, comércios, residências, indústrias, os rurais, e essas novas figuras que estão no setor elétrico, já não são tão novas mais assim, mas que são os usuários com a própria geração distribuída, os usuários com veículos elétricos, os usuários com armazenamento de energia. Então, essa é uma visão do setor elétrico como um todo. E, falando especificamente desse ambiente experimental promovido pelos sandboxes tarifários, bom, a Abrad encabeçou essa ideia, que foi lançada pela ANEEL, de ter um agente que promovesse a coordenação, a governança propriamente dita, de todos os experimentos tarifários que forem realizados nos próximos 5 anos, e a CPFL, como proponente, apoiou essa ideia, e a gente fez, então, de forma associativa, com várias das nossas associadas na Abrad, Light, Copel, Energisa, Enel, EDP, Equatorial, Celesc, Neoenergia e o Grupo Oliveira Energia, uma força-tarefa para que esse projeto desse certo, e hoje o IABRAD está com o papel de coordenação dos sandboxes tarifários e tem como executoras a Inovare, que faz pesquisa em campo, e a DGBB na parte de comunicação e apoio institucional. Esse, então, é um pouquinho da cara do governança em si. Se a gente pensa na estrutura desse PID, né, que vem a ser e qual é a diretriz para, de fato, apoiar a agência reguladora na análise e acompanhamento desses projetos, bom, a gente tem, então, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de governança que foi decidida, na qual a ANEEL é o órgão de decisão máxima. A gente criou, por meio das nossas cooperadas, o que a gente denominou de comitê gestor, tem o papel justamente de promover discussões, deliberar sobre assuntos, e tem a figura do gerente do projeto, o Roger da CPFL, que não está presente conosco aqui hoje, mas que atua brilhantemente nesse projeto. Temos o papel do comitê consultivo, que tem o papel, como o próprio nome diz, de dar a assessoria às decisões desse comitê gestor, né, por meio de pareceristas, da academia, dos conselhos de consumidores, e temos as executoras que eu disse anteriormente. Então, essa é a estrutura definida na nota técnica de lançamento desse projeto de governança. Até aqui, pessoal, o que a gente tinha, então, era essa disposição, essa figura que a gente demonstrou anteriormente, e macro diretrizes. No momento, então, que teve a primeira chamada, que o Diego bem trouxe para a gente aí quais foram as suas características, a gente se viu, então, no seguinte desafio. Bom, aquelas eram as macro diretrizes, mas como que a gente vai sair dessas macro diretrizes para formular alguma coisa que permita, no final das contas, a ANEEL deliberar? Esse foi um processo, diria para vocês, intenso. Tá? A gente teve que montar todo um racional para que a gente conseguisse avaliar os projetos que foram recebidos pela ANEEL e conseguíssemos hierarquizar, pontuar, enfim, dar à agência um maior direcionamento sobre quais projetos poderiam prosperar. Então, e isso tudo num horizonte de muito curto prazo, tá, gente? A gente está falando de um projeto que foi assinado com as distribuidoras em dezembro de 22 e que no dia 13 de março de 23 já tinha que dar para a ANEEL um parecer sobre os projetos que tinham sido recebidos no dia 10 de fevereiro de 2023. Então, ali no horizonte de 1 mês e meio, praticamente, a gente estruturou todo esse processo, que foi: a ANEEL recebe, então, as propostas e nos transmite,
aquelas 14 propostas. A gente tinha, então, que ter pareceristas independentes que analisassem as propostas de experimentos de cada um desses 14 proponentes, e, portanto, aqui a Inovari era um agente independente que, de fato, avaliava as questões amostrais, de pesquisa em campo, de interface com o consumidor. A gente teria que ter um aspecto mais técnico, que é, olha, esses experimentos realizados, eles são tecnicamente qualificados, eles trazem inovações à nossa estrutura tarifária da baixa tensão, eles são pertinentes. Então, a gente formulou, com base nos próprios corpos técnicos das distribuidoras de energia, o comitê gestor, de tal sorte também avaliar esses projetos, e a gente, por meio dos conselhos de consumidores, a gente fez o comitê consultivo. Então, em cada uma daquelas 14 áreas de experimento que estavam sendo propostas originalmente, nós chamamos o conselho do consumidor, fizemos reuniões, explicamos o PID, pedimos para eles o entendimento, né, sobre os projetos que estavam sendo propostos, e assim a gente consolidou uma análise multicritério, né, de avaliação, para que essas análises multicritérios fomentassem a coordenação e a coordenação pudesse, então, elaborar e concatenar um relatório final que foi encaminhado ao comitê gestor e depois a gente enviou para a ANEEL, contendo as análises dos 14 projetos então recebidos. Então, sendo bem pragmático aqui com vocês, como que foi esse processo nosso de avaliação dos projetos? A gente se pautou em 2 planilhas multicritérios, tá? Uma, como eu disse, com um parecerista completamente independente, a Inovari fez suas análises multicritérios e pontuou projeto a projeto em cada um dos critérios que deveriam ser analisados. A gente também, enquanto governança, elaborou uma planilha com critérios técnicos para pontuar os projetos, cada um de critério a critério, para hierarquizar, e os conselhos de consumidores a gente pediu que nos passassem pareceres textuais sobre as propostas que estavam sendo levadas adiante. Tudo isso fez com que a gente gerasse um relatório final. Esse relatório que vocês veem, esse índice que vocês veem agora na tela, ele é fruto desse relatório. Esse relatório hoje em dia é público, você consegue acessá-lo na plataforma do site da ANEEL, mas fato é que cada uma dessas notas tinha um peso até 5, de tal sorte que a nota final é até 10, considerando, inclusive, os pareceres dos conselhos de consumidor. Então, nessa próxima tela, vocês conseguem observar como que foi a avaliação técnica e a avaliação metodológica dos projetos. Sobre os aspectos técnicos, os projetos, como eu disse, né, a nota aqui poderia tanto tangenciar a 0, indicando que o projeto precisa de muito aperfeiçoamento para seguir adiante, ou tangenciar a 5, dizendo que o projeto está muito bem qualificado. Então, sobre os aspectos técnicos, os projetos foram hierarquizados de 1 a 14, como vocês veem. Então, se a gente considerar ali os 50% para passar de ano, né, a gente está falando que a grande maioria dos projetos atingiram a nota 2,5, mas, obviamente, projetos de maiores excelências estavam aqui destacados nesses 6, que, sob o aspecto exclusivamente técnico, seriam indicados para seguir adiante. Tem os 4 potencialmente recomendados e 4 não recomendados. A Inovari, por sua vez, analisando os aspectos estritamente metodológicos, também pontuou os projetos, recomendando que 8 seguissem, 2 potenciais e 4 não recomendados. E aí, vocês podem falar, mas e a nota final? Como é que ficou tudo isso? Então, a gente, enquanto governança, somou aquelas notas, ponderamos as considerações dos conselhos consumidores e, no final das contas, o nosso parecer desses 14 projetos que recebemos foi que 7 deles deveriam prosperar sob a ótica do governança, tá? Então, aqui nomeados à direita, CPFL tarifa binômia, Enel trinômia, o da CPFL sobre negociação de créditos de GD, da Energisa, EDP,
Neoenergia e Equatorial. 4 deveriam ser analisados com cautela, quer dizer, se aperfeiçoados, poderiam seguir, mas para isso precisariam de aperfeiçoamentos. E 3 que não deveriam prosperar porque estavam menos conformes com as expectativas do governança. A gente encaminhou, então, aquele relatório para a ANEEL e, como vocês observam no final de todo o processo, a ANEEL foi muito convergente com a nossa análise multicritério. A área técnica da ANEEL apontou que, de todos aqueles que a gente recomendou, o único que eles entendem que não deveria prosperar por insegurança jurídica é justamente aquele da CPFL, de negociação de créditos de MMGD. Então, era mais uma insegurança jurídica, mas, de fato, era o projeto mais inovador entre todos eles. Isso não há dúvida que se elencar. E o de Roraima, segundo a área técnica, poderia prosperar, porque era um experimento bem ordenado, em que pese necessitar de alguns aperfeiçoamentos. Mas, no momento do voto do diretor-relator, esse projeto de Roraima também não foi levado adiante, de tal sorte que a gente teve, então, daqueles 7 recomendados pela governança, 6 deles aprovados no dia 18 de abril. Então, foram aprovados da Energia sob tarifa de pré-pagamento, da Equatorial Sinal Locacional, Neoenergia Binômia, EDP e Enel Trinômia e a CPFL Binômia. Então, esses projetos foram aprovados e, desde 18 de abril, eles estão habilitados a seguirem adiante. E aí, já terminando minha fala, de repente pode vir a suscitar a dúvida, né? Mas a gente precisa, de fato, de aprimorar a tarifa da baixa tensão, né? Eu digo para todos vocês, não sei se tem alguém aqui que não conhece esse fato, mas basicamente nossa estrutura de tarifas ela remete aos anos 80 e, portanto, ela é defasada por si, se nada de novo estivesse acontecendo no mundo, né? E acontece que a gente tem particularidades que hoje nos batem à porta diariamente, né? Uma delas é a notória MMGD, a gente já está alcançando 23 GB de potência instalada, mais de 2 milhões de usuários. Só no ano de 2022 foram mais de 8 GB entrando, só no ano de 2023 certamente serão mais de 10 GB entrando, já entraram 5 GB no ano de 2023 no primeiro semestre, então vai ser mais de 10 GB entrando de potência instalada, e é uma realidade que não tem volta. Os veículos elétricos, embora poucos em termos numéricos, né, a gente está falando de 150 mil veículos elétricos, sendo desses a grande maioria aqueles híbridos a regeneração, mas ainda assim a gente tem uma boa participação de 50 mil, mais ou menos 50 mil veículos elétricos híbridos a plug-in, que vão chegar no final do dia e se conectar na rede, ou 100% elétrico, que de fato o grid é imprescindível. Então, não tenhamos dúvida que essa curva à direita, ela continuará ascendente, continuará exponencial, e a gente tem que tratar esse recurso energético distribuído. A gente tem a realidade vivenciada pelo ONS, que são curvas reais, né, de operação do sistema, na qual o vale causado pela geração de MMGD em 2021, ele já está muito mais acentuado em 2022, em datas similares do mês de junho. Isso daqui é no subsistema Nordeste, são dados públicos. Então, a gente consegue observar que a operação do sistema, a nossa duck curve já é uma curva de ganso, né? Ou então de canyon curve. Tá desafiador mesmo operar esse sistema com essa rampa tão veloz nos momentos do fim da tarde. E tem um armazenamento distribuído que cada vez mais será uma realidade. O que a gente espera para o futuro, de fato, essa é a minha última tela, são faturas de energia muito mais dinâmicas, né? Inclusive, nada disso daqui em papel. Tudo isso daqui vai estar no seu smartphone e, como a gente está tratando de um segmento de infraestrutura que é um monopólio natural, nada mais justo do que a gente ter
de repente, um componente fixo para arrecadação de, ao menos, parcela dos custos fixos mensais, uma parcela por demanda, para demonstrar a responsabilidade do usuário quanto à expansão do sistema e, obviamente, da energia por si só. E isso não vai ser, não vai exaurir as necessidades do usuário. A gente vai precisar de outras modalidades. Como eu disse, os veículos elétricos estão aí. Por que não pensar numa tarifa que na madrugada seja mais módica? Isso já é uma realidade, por exemplo, no Reino Unido. Se hoje você digita www.octopus.com, por exemplo, você vai verificar, esse é um comercializador, não estou fazendo merchandising nenhum, mas opções de tarifas para veículos elétricos. Você tem que ter a opção de baterias. Você tem que ter uma opção no futuro, e esse usuário cada vez mais engajado, ele vai querer pagar um pouco mais para ter um selo de que, olha, na minha residência eu compro energia renovável. Isso a gente sabe que o elétron é o único, né? Mas esse usuário pode querer ter essa opção de escolha, ele pode querer neutralizar carbonos, a sua emissão da sua residência, ou até mesmo daquelas fontes renováveis que ainda assim geram emissão de carbono, e ele quer neutralizar porque ele é um camarada extremamente engajado com causas ambientais. Você tem que ter possibilidades de atuar em programas de resposta da demanda. A gente precisa da figura do agregador. A abertura do mercado vai ser necessária, a figura do varejista, a figura do supridor de última instância, a questão de comercialização de energia entre os usuários. Enfim, eu acho que o que o futuro nos espera é um modus operandi, uma verticalização do serviço de energia, que ele vai englobar muito mais do que simplesmente o elétron em nossas residências. Vai ser uma coisa muito mais dinâmica e um negócio muito mais amplo do que o que a gente enxerga hoje. Bom, era isso que eu tinha para provocar, instigar vocês e conversar na minha fala inicial. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente apresentação. Eu queria incentivar os participantes a formularem perguntas. Eu acredito que a gente vai ter, se tudo correr direitinho, talvez uns 15 minutos para perguntas. Então, ou seja, estimular, ou seja, quem fizer a pergunta ganha um livro. Então, aproveitem e façam perguntas, mas para os palestrantes, hein? Então, ou seja, estimulo aí a fazerem perguntas e a participarem, tá? Uma última apresentação, eu queria convidar a Lohane Câmara, que falar dela para mim é muito fácil, eu convivo com ela, ou seja, já há alguns anos, sei da absoluta excelência aí dela como profissional, né? Então, mas me cabe fazer alguma apresentação inicial. Então, a Lohane, ela é graduada em Ciências Econômicas pelo FRJ, é mestre em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento pela própria Universidade de Ciências Econômicas da UFRJ, pelo PPAD, é doutoranda do Programa de Planejamento Energético, PPE da COP, e atua como pesquisador e coordenador de projetos na área de regulação da distribuição do GESEL. Ela, conforme o professor Nivaldi mencionou, é a coordenadora executiva do Sandbox, no qual nós fomos honrados em participar com a Enel, né? Então, ou seja, o espaço é seu, Lohane, para a sua apresentação. Lembrando que a gente gostaria de ter perguntas, pessoal. Tá? Obrigada, Maurício. Boa tarde a todas e todos. Vocês estão vendo aí a minha tela? Estamos vendo, sim. Mas podia botar em modo apresentação, tá, Lohane? Porque está vendo a próxima tela também. Calma aí, só um segundinho, então, Maurício. Enquanto isso, aí, Maurício, só fazer uma dúvida. Você instigou aqui o público a fazer pergunta, aí a pergunta faz aqui ou faz pelo chat aqui do aplicativo? Faz pelo chat mesmo, Aldo, tá? Perfeito. Porque para a gente é mais fácil coordenar o processo de elaboração
pode ter perguntas repetidas e coisas desse tipo, a gente já filtra isso, tá? Ok, era só para saber mesmo. Obrigado, Maurício. Tá perfeito, Lorena. Agora foi? Tá. Bom, então, pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a experiência internacional com sandboxes e as principais lições que a gente tirou a partir dessa análise, que foi uma das etapas iniciais, né, que a equipe aqui do GESEL a gente usou para o desenvolvimento da proposta de PID que a gente submeteu e teve aprovado em parceria com a Enel. E depois vou falar brevemente sobre o PID, né, que resultou dessa parceria Enel-GESEL, e apresentar em linhas gerais o que a gente vai fazer nesse projeto. Então, uma das etapas, quando a ANEEL abriu a chamada pública, né, começaram as discussões, uma das primeiras coisas que a gente fez aqui foi olhar o que estava sendo feito a nível internacional, né? Já tem muitas iniciativas de sandboxes, pilotos, então esse foi um primeiro panorama, uma primeira aproximação do tema que a gente teve. Então, essa pesquisa, né, nós identificamos aqui que nos últimos 10 anos, nós identificamos 16 pilotos tarifários que foram realizados em 5 países. Então, esse aqui essa tabela apresenta, né, a localização, o nome dos projetos, o período em que foram realizados, vários deles já concluídos, outros em andamento. E o interessante é que esses projetos, né, eles costumam ter relatórios de resultados. Então, até foi mencionado, né, como uma boa prática, e no caso português, o compartilhamento de resultados. Então, a gente pode aprender bastante lendo sobre andamento, resultados de cada um desses pilotos. E aqui a gente buscou entender nessa análise da experiência internacional alguns aspectos, né? Então, a gente queria entender que centralmente o que estava sendo aplicado, o desenho tarifário que estava sendo aplicado, então, os critérios de escolha, de alocação de custos, os componentes tarifários, a questão da variabilidade, metodologia de cálculo, as medidas de incentivos de engajamento aos clientes, né? Então, que tipo de plano de comunicação, o que estava dando certo, o que não, e pesquisas comportamentais também aplicadas. Amostra e controle, a gente também olhou com bastante cuidado para essas metodologias de aplicação na escolha dos participantes, grupos de controle, critérios de adesão e de desistência, que a gente já entendia que era um aspecto importante. E também buscamos aqui um panorama, né, dos indicadores que estavam sendo usados nesses projetos. Então, o que estava sendo feito em termos de plano de monitoramento e controle dos projetos, e quais os indicadores e ferramentas que estavam sendo aplicados na análise dos resultados, custos e benefícios de cada um desses pilotos. Aqui eu vou destacar os principais insights que a gente conseguiu extrair a partir dessa análise. Então, sobre desenho tarifário, a gente observa, né, um processo de modernização tarifária, não só nos pilotos, mas isso é uma conclusão que parte de uma análise geral da experiência internacional, mas um processo de modernização tarifária que tem resultado já na aplicação de tarifas, inclusive Default Time of Use, né? Uma modalidade tarifária cada vez mais disseminada a nível global. Por mais, né, a tarifa Time of Use ela tem gerado resultados muito interessantes, mas tem algumas limitações também. Alguns projetos apontam que o benefício líquido percebido pelos consumidores em função das grandes esforços de mudança de comportamento, em alguns casos gerando economias ali baixas nas contas de luz. Então, a gente observou uma série de tentativas de medidas, tentativas de ampliar a resposta desses consumidores a sinais temporais. Então, aqui eu trago, né, 3 delas. A primeira iniciativa que a gente observou foi essa extensão da sinalização temporal para além da parcela relativa ao fornecimento de energia. Então, a ideia de ampliar, expor o máximo de componentes da tarifa possível à variação temporal, para que os consumidores consigam ter um benefício percebido pós, né, mudanças e ajustes comportamentais, teriam um benefício percebido maior. Uma tendência também, o Diego até mencionou aí o Diego não, perdão, o Lindenberg, né? Ele falou do caso da Octopus. A Octopus é uma empresa já que aplica tarifas de madrugada, né? Oferece algumas alternativas ali de postos tarifários, e a gente observou isso em alguns projetos pilotos. Então, a aplicação de postos tarifários de madrugada com valores até 90% menores que o valor da tarifa de ponta, e muito direcionados a incentivar mudanças comportamentais de usuários de veículos elétricos, baterias, e testar o potencial de deslocamento de consumo para esse período, né?
E por fim, a Time of Use é uma tarifa horária estática, né? Os períodos dos preços a serem aplicados são anunciados previamente, é uma coisa que não tem uma dinamicidade muito grande. E a gente observa testes cada vez mais recorrentes de tarifas horárias dinâmicas. Então, a gente entendeu aí que tarifas como o Critical Peak Pricing, que é penalizar consumidores por horários, consumir horários críticos do sistema, então colocar tarifas muito mais altas, mas também uma alternativa como o Peak Time Rebate, que aplica uma lógica inversa de bonificação, uma lógica mais positiva de bonificação para reduções do consumo nesses mesmos períodos a partir da aplicação de um benefício associado ao deslocamento de consumo. Então, esses foram alguns insights dessa análise dos desenhos tarifários. Sobre os planos de comunicação, o Diego já colocou que o plano de comunicação é muito importante, né? A ANEEL já colocou isso na resolução normativa, na 966, e a gente tentou entender aqui também o que essas experiências podiam dizer. Então, o primeiro ponto que a gente entendeu é que o plano de comunicação ele não começa só quando a tarifa começa a ser aplicada, é muito importante que um plano de comunicação ele comece a ser aplicado antes do início do período de vigência das novas tarifas, informando as regras de participação, critérios de faturamento e benefícios, para gerar uma segurança dos consumidores e para começar a gerar esse engajamento. E algumas medidas aqui que mostraram bons resultados foram mecanismos que permitam que os clientes acompanhem os resultados, né, que eles obtiveram ao longo do projeto, e também disponibilização de atendimento no suporte a dúvidas durante a vigência do projeto. Isso pode ser feito de várias formas. A gente também observou algumas práticas de bonificação dos consumidores, como incentivo à permanência no piloto, mas também ao engajamento, participação em pesquisas e satisfação. Então, essa é uma prática bastante recorrente. E aí, comunicação ao longo do projeto, né? Então, envio de mensagens, seja e-mail, site, aplicativo, isso depende muito de aspectos comportamentais e preferências dos consumidores, mas essa comunicação periódica, seja lembrando os consumidores sobre os períodos de pico tarifário, as variações tarifárias, mas também dando ali, em alguns casos, dicas de economia de energia, de gestão de carga dos equipamentos ao longo do dia. Isso tende também a gerar mais engajamento dos consumidores. Passando para os critérios de adesão, a gente tem basicamente duas alternativas, opt-in e opt-out. Para quem não é tão familiarizado com o tema, opt-in, o consumidor ele tem que escolher participar do sandbox, opt-out ele é incluído no programa e ele pode optar por sair sem nenhum tipo de prejuízo. E aí a gente também quis entender o que tendia a ser mais efetivo. Esses projetos, né, mostraram que os níveis de engajamento e as taxas de evasão são semelhantes. Então, as duas alternativas, os dois critérios, os consumidores participantes tendem a responder, né, da mesma forma, ter mudanças de comportamento equivalentes, e a taxa de evasão também de saída não tende a ser muito diferente. Mas um aspecto determinante aí que se revelou a partir dessa análise foi o fator custo. Isso porque no opt-out, o recrutamento ele tende a ser mais rápido e custar menos, porque os investimentos em campanhas de publicidade rodadas, né, para conseguir o número de consumidores desejado tende a ser menor. Então, opt-out aí, o fator custo pode ser uma variável chave para essa decisão. Por fim, os indicadores, a gente agrupou aqui quatro tipos de indicadores. Então, vou passar brevemente. A gente identifica que tem grupos de indicadores de impactos técnicos. O mais representativo deles, né, muito recorrente, é o impacto das tarifas sobre o fator de carga do sistema, para medir justamente esse deslocamento. Os indicadores de impactos econômicos e financeiros, então, por exemplo, a elasticidade de preço de demanda, taxa de substituição do consumo entre períodos do dia, indicadores operacionais e indicadores de satisfação. Aqui, os principais são os indicadores de retenção e evasão de consumidores participantes dos sandboxes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse nosso projeto, né, que partiu dessa parceria, que nos deu muito orgulho, e a gente está muito satisfeito com essa parceria Enel Gesell. Como o pessoal já falou aí, o projeto foi aprovado nessa primeira chamada. A gente teve aqui ficamos muito felizes com esse resultado, né? O projeto teve uma pontuação, uma avaliação técnica e metodológica muito positiva. E o que a gente propôs testar, né? Então, a gente está propondo aqui
um teste de inovações tarifárias para refletir melhor os custos da rede e dar sinais claros aos clientes. Então, a gente tem dois pilares desse projeto. Por um lado, a gente se propõe a testar uma tarifa trinômia time of use, então a gente está falando da aplicação de 3 componentes tarifários, então uma tarifa fixa, uma tarifa de consumo, uma tarifa de energia e uma de potência. Então, a gente está propondo aqui que a tarifa FIO, né, a TUSD, ela passe a ter esses 3 componentes, então um componente fixo em real, o componente de demanda em real por quilowatt-hora e um componente de energia, e um componente de demanda, perdão, real por quilowatt, energia real por quilowatt-hora, e isso com até 4 postos tarifários, tá? Isso é um aspecto a ser calibrado, a gente recebeu já esse feedback do Conselho dos Consumidores, né? O Lindenberg falou um pouco sobre esse processo. Isso é uma questão a gente está avaliando, a ser decidida. E a gente tem aqui a proposta da TE com sinalização também do custo de geração com 4 postos tarifários. E a segunda, o que a gente pretende testar, e considerando essa percepção, né, de que as tarifas horárias dinâmicas estão sendo uma tendência, que é importante entender o potencial do consumidor brasileiro de responder a isso, a gente propôs uma tarifa Peak Time Rebate, que consiste basicamente a ideia é acionar consumidores para atenuar picos de carga, oferecendo descontos em horários críticos para o sistema. A gente explora e a gente coloca também a possibilidade de uma resposta automatizada, de um pouco de automatização dessa resposta dos consumidores com a aplicação de algum tipo de home appliance, e a gente trazer ao longo da aplicação, né, ao longo da vigência, notificações dinâmicas ao consumidor, então, para testar esse potencial. E aqui é importante destacar que um dos objetivos também centrais é demonstrar e testar o potencial dos smart meters na oferta de novas opções aos consumidores, né? A Enel, ela já tem um projeto, inclusive um projeto de P&D em curso que envolve aplicação e instalação de um número alto de smart meters, e aqui no projeto a gente quer aproveitar essa continuidade, aproveitar esses medidores já instalados para testar essas modalidades tarifárias. Aqui falando rapidinho sobre os postos, então eu comentei lá na análise da experiência internacional que a gente tem observado a aplicação de um posto madrugada, e aqui a gente trouxe esse insight, né, a tarifa branca usa 3 postos, a gente está propondo aqui esses 4 postos para a gente entender se tem algum potencial aqui para esse período a priori, entre meia-noite e 6 da manhã, em torno desse período, a gente entender essa resposta, esse potencial, tá? Então, isso a gente, a priori, né, se a gente tiver consumidores com veículos elétricos, enfim, a gente quer entender mesmo esse potencial aqui no Brasil. O Peak Time Rebate, para explicar um pouco melhor, eu não sei se o Time of Use acho que é uma coisa bastante difundida já, né? O Peak Time Rebate acho que é um pouco mais novo. Ele é baseado numa redução de consumo voluntária, é uma adesão voluntária ao programa. A gente não pressupõe, não prevê nenhum tipo de penalidade caso o consumidor não participe. Isso porque tem alguma variabilidade sazonal, né? Picos pontuais de demanda, como esse gráfico aqui mostra. E aí, a ideia é que o consumidor ele receba um pagamento de um valor fixo por quilowatt-hora reduzido. A gente viu vários programas nos Estados Unidos que fazem esse pagamento, né, no valor de 50 centavos a $1,50 por quilowatt-hora. E aí, a notificação, o valor, né, ainda vai ser definido, detalhado para aplicação, mas a ideia é que ele receba uma notificação 24 horas antes do evento crítico, e tendo essa informação, o consumidor decide se ele consegue participar, enfim, e logo depois do evento ele recebe informação também de como ele performou em relação a uma linha de base, né, em relação ao consumo dele fora em um dia fora desse evento crítico. Aspectos a serem definidos são o limite máximo, né, e períodos de vigência. Para fechar aqui, pessoal, a amostra, a expectativa é a aplicação dessas tarifas, o teste, em 5.000 clientes residenciais localizados em São Paulo. A ideia, né, de aplicação em São Paulo foi o aproveitamento da infraestrutura de medição inteligente já instalada. Então, o nosso objetivo vai testar nesses 5.000 clientes. E a nossa amostra ela vai ser composta por 5 grupos, incluindo um grupo de controle, né, que é um grupo para a gente fazer ali uma calibragem, levantamento, comparação das informações.
Então, a gente vai trazer um grupo que vai ser exposto à tarifa Time of Use, um grupo que vai ser exposto só ao Peak Time Rebate, o terceiro grupo que vai ser uma combinação, né? Então, vão ser consumidores que vão ter aí a tarifa Peak Time Rebate mais essa tarifa Trinômia Time of Use. E o nosso quarto grupo envolve a aplicação do Peak Time Rebate mais algum tipo de Smart Appliance para a gente testar esse potencial de alavancagem da resposta através da aplicação, através da automatização, né? Da aplicação de algum tipo de tecnologia que permita essa resposta automatizada. Assim eu fecho a apresentação, agradeço aí a atenção de vocês e devolvo a palavra para o Maurício. Obrigado, Lohane. Obrigado aí pela apresentação. E uma constatação aqui prática, né? O pessoal gosta de ler, que nós estamos com algumas perguntas já, né? Ou seja, e aproveitando isso, já que eu falei em livro, né? O Gesel, aí, com a coordenação do professor Nivaldi, ele desenvolveu toda uma prática de disponibilizar toda a informação produzida, acadêmica produzida pelo Gesel, no seu site, incluindo livros. Então, existe um conjunto de bibliografia que eu recomendo muito vocês lerem, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas que perguntaram não vão receber o livro físico, vão receber. Tá? Ou seja, a gente vai enviar. Do ponto de vista das perguntas, né? Nós temos algumas perguntas aí para a ERSE, e muito ligadas a entender melhor como é que é a mecânica do sandbox, ou seja, os proponentes, as empresas que desejam participar, elas podem enviar propostas a qualquer tempo, ou seja, a observação que o Vanderlei falou pergunta isso porque a inovação acontece muito rápida e se precisa agir de forma segura e que não pode ser lenta. Então, essa foi a primeira pergunta que foi feita para você, Daniel, e logo a seguir existe uma segunda pergunta feita pela Solange relativa a se houve compensação financeira por ter participado do sandbox. Você já nos explicou que não teria penalidade, mas houve compensação pela participação dos consumidores. Então, são as duas dúvidas que eu gostaria que você endereçasse inicialmente, por favor. Certo. Então, respondendo à primeira questão, e como eu tinha referido, o enquadramento jurídico em Portugal teve uma alteração profunda e recente em 2022. E foi este ano que decorreu, depois de ter alterado o enquadramento jurídico, a ERSE teve que adaptar os seus regulamentos a esse novo enquadramento. E, efetivamente, só agora em julho é que foram aprovados esses novos regulamentos da ERSE, em que se inclui a aprovação, no fundo, das regras, como é que devem decorrer os projetos piloto ou as sandboxes regulatórias. Nós, no fundo, acabámos por optar pela designação de projeto piloto para algo que também designa aquilo que hoje referimos de sandboxes regulatórias. E, resumidamente, no fundo, o regime que se previu é um regime flexível, que pode ter tanto a abordagem, como eu referi, top-down, sendo a iniciativa do regulador de convidar determinada entidade a apresentar um projeto, mas também temos a outra modalidade de os agentes poderem apresentar um projeto com uma lista de critérios que essa candidatura deve respeitar, a identificação das entidades envolvidas, que plano de comunicação é que prevê ter durante o projeto piloto e também a apresentação de uma análise de impacto daquilo que pretende atingir. Portanto, temos no fundo os dois canais possíveis, ser a ERSE a convidar uma entidade a apresentar um projeto ou serem as entidades proativamente a apresentarem os seus projetos. O que nós não temos feito até agora, tendo sido o regime oficializado recentemente, foi esta ideia da chamada pública. Portanto, até me parece uma forma bastante interessante
de incentivar mais o aparecimento de projetos, mas a chamada pública ainda não a tivemos. Mas de resto temos, no fundo, os dois canais possíveis, sermos nós a convidar ou os agentes a apresentar. Acho que isso responde à primeira questão. A segunda questão, mais especificamente sobre o projeto piloto das tarifas. A compensação a que os participantes puderam ter acesso, no fundo, não era... a compensação era pela própria resposta ao sinal de preço. Como os preços da tarifa eram diferentes e a distribuição dos períodos horários, portanto, o cliente podia ficar melhor na medida em que ele evitasse aquele novo período de ponta, que eu designei por superponta, ele, ao evitar essa superponta, podia obter uma faturação da tarifa de rede mais baixa e, portanto, no fundo, a compensação que ele podia ter era a aplicação da tal tarifa mais vantajosa durante a aplicação do piloto. Portanto, não havia uma remuneração extra para além da própria remuneração implícita pela nova tarifa. Em contrapartida, o mecanismo que nós introduzimos foi, mesmo que o participante, no fundo, não respondesse corretamente ao sinal de preço, na pior das hipóteses, aplicava-se a tarifa normal, não a tarifa do projeto piloto. Portanto, foi, no fundo, essa a forma como aplicámos o piloto. Obrigado, Daniel, pelos esclarecimentos. Eu agora selecionaria algumas perguntas ao Diego, né? Ou seja, uma constatação aí nas perguntas, Diego, é que o pessoal está gostando muito dessa iniciativa do Sandbox. E aí já pergunta quando vai ser a segunda chamada para o Sandbox tarifário, e aí extrapolando um pouquinho, pergunta, e os outros Sandbox, o que a ANEEL está pensando, como é que está a agenda, vamos dizer assim, de Sandbox aí, do planejamento da ANEEL, ou seja, efetivamente a ideia do Sandbox, desses afastamentos regulatórios, ela é muito alvissareira, ou seja, eu tenho algumas perguntas aqui, até várias perguntas muito parecidas, mas todas elas versando sobre e aí, ou seja, como é que a ANEEL vai fazer esse processo prosperar? Uma terceira pergunta aí para você seria ou seja, entrar no afastamento regulatório está previsto no Sandbox. Como é que a ANEEL vê a saída desse afastamento regulatório? Como é que ela pensa em fazer essa saída, né? Porque a entrada a gente está conversando bastante agora, mas você já tem algum tipo de visão de como retornar ao modo atual, a expectativa do consumidor, uma vez submetido a esse novo modo tarifário, como é que vocês veem esse retorno? Tá? Eu só pediria para você tentar ser mais breve, porque a gente está um pouco atrasado na hora agora. Tá? Tá certo. Então, a segunda chamada a gente pretende lançar esse ano ainda, em 2023, só que no momento que a gente está fazendo, a gente está fazendo a avaliação da solicitação de afastamento regulatório dos 6 projetos autorizados. É uma etapa que inicialmente a gente imaginou que ia ser mais simples, só que é um assunto bem abrangente, a gente está discutindo semanalmente com a Superintendência de Serviços de Transmissão e Distribuição, a STD, porque assim, tarifa é algo muito sensível. Basicamente, nós estamos relendo a Resolução 1000 e discutindo a necessidade de alterar ou não vários artigos que estão lá. Então, a gente vai primeiro encerrar essa primeira chamada, que seria com afastamento regulatório, publicação de um ato administrativo mais completo, dando os detalhes daquilo que os projetos têm que cumprir. E, posterior, fazer a segunda chamada, até para que as próximas propostas já tenham um caminho mais claro, né? Por exemplo, o Lindenberg falou muito bem do critério de avaliação. Esse é um ponto agora já está pacificado, dado o esforço, principalmente do projeto de governança, para criar uma estrutura de avaliação. Agora nós estamos criando essa estrutura do afastamento regulatório.
partindo para o segundo ponto, eu me esqueci um número, mas a ANEEL abriu recentemente uma tomada de subsídio sobre sandbox regulatório. Hoje a gente tem uma resolução sobre o sandbox tarifário, ele é restrito em assuntos, né? Então, nessa linha, né, está com uma tomada de subsídio, não sei se já... Lindenberg me salvou aqui, tomada de subsídio do 9, que é ampliar o assunto sandbox regulatório além da tarifa. E assim, nós que participamos da construção do sandbox do tarifário, né? Participamos aí na construção desse tomada de subsídio, dando alguns insights para a área coordenadora. Por fim, a saída do afastamento regulatório é um problema. A gente está muito mais voltado em construir o ambiente, ainda não chegamos nessa fase de discussão, mas tentando ser otimista, a gente espera que os consumidores façam um esforço aí, façam um esforço para que a modernização da tarifa ocorra rápido, né? Se eles gostarem da ideia, a gente espera que eles diretamente, por meio dos conselhos de consumidores, sejam um indutor aí da modernização tarifária de uma forma mais rápida. Obrigado aí pelas respostas, Diego. Por Lindenberg, você apresentou bem o processo de seleção das propostas, né, toda a complexidade que envolveu, a responsabilidade, né, de estar lidando com propostas muito bem elaboradas, as diferenças foram muito pequenas, né, isso requeria um trabalho enorme da equipe da Abradee, né, no sentido de fazer isso com confiabilidade, que tivesse uma assertividade grande, conforme se mostrou em relação à resolução da ANEEL. Mas eu queria estender um pouco essa complexidade, Lindenberg, para o acompanhamento e da divulgação da informação, né, no sentido de tornar essas experiências acessíveis ao setor, tá? Ou seja, a questão de tornar essas informações o mais simétricas possíveis, né? Ou seja, para que todos os stakeholders possam olhar os resultados. Então, como é que vocês estão planejando essas atividades de acompanhamento e divulgação das informações? Muito bem, Maurício, ótima pergunta. Só esclarecendo, pessoal, hoje, tá, qualquer um interessado que queira avaliar os critérios que nós julgamos naquele momento, tanto sobre o aspecto técnico quanto metodológico, vocês conseguem observar acessando o site da ANEEL, acessando o processo, tá? Então, a gente buscou o máximo de transparência possível e estão lá elencados os critérios que a gente considerou para ranqueamento do projeto. Então, a gente prezou por isso, porque a gente entendeu que, de fato, como envolve hierarquização de propostas, seria muito injusto se o processo não fosse transparente. Então, esse é um primeiro ponto a destacar. Em segundo aspecto, Maurício, você está coberto de razão, que tudo bem, após a aprovação por parte da ANEEL dos projetos, como a gente procederia com a comunicação, né, com o feedback, o retorno à sociedade propriamente dito. De fato, a gente está agora num momento no qual a gente está aguardando as decisões, tá? Isso está feito um pouco de forma velada, no contato direto ANEEL com governança e, obviamente, as distribuidoras que tiveram projetos aprovados, no qual a gente está desenhando esse afastamento. Mas a gente, em momento nenhum, a gente descartou a ideia de, quando estivermos mais consolidados, voltar a dar publicidade de como anda esses processos. É que tudo, como o Diego bem disse, tudo é um ambiente de incertezas e a agência está fazendo de tudo para reduzi-las, e nós precisamos disso, para que o projeto, de fato, caminhe a passos mais largos. Mas, inclusive, a gente tem conosco a DGBB, que é uma agência de comunicação que estará durante todos os 5 anos de projeto, justamente nos apoiando nisso. Eu acho que é questão agora de pouco tempo de vocês saberem dos próximos passos e de uma forma mais lúdica, a gente conseguir demonstrar
quais são os próximos passos das 6 empresas que tiveram seus projetos aprovados. Obrigado, Roberto. Acho que estamos chegando ao final, né? Eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para a Lohane, né? E aí a pergunta do Isaac Félix, da CPFL, ela pergunta se, no caso deste sandbox de posto tarifário na madrugada, como ele funcionaria em relação a consumidores livres com energia incentivada? Se haveria acumulatividade de desconto? Seria essa a pergunta formulada para você, Lohane. Então, Maurício, talvez eu acho que eu não deixei isso explícito, né? Mas o que a gente pretende testar é para consumidores residenciais, então são consumidores do grupo B, e todos os projetos que a gente observou foram também para consumidores, essa tarifa foi aplicada para consumidores residenciais, justamente por esse foco no carro elétrico a priori, né? Então, não tem uma resposta, Maurício, para como ficaria nesse caso dos consumidores com tarifa, consumidores livres, né? Teria que ser feito um outro exercício aqui. Obrigado, Lohane. Bom, eu queria terminar, né, terminando a minha atividade como moderador, passar a palavra para o professor Nivaldi, coordenador do GESEL, agradecendo a oportunidade aí de ter participado do evento. Obrigado. Boa tarde. Bom, então temos então esse marco histórico, vamos dizer assim, né? E eu acho que o Lindenberg, na sua apresentação e agora nessa sua complementação, mostra claramente a importância da metodologia que está sendo adotado para esse sandbox, chamado agora esse tipo de sandbox, tipo de projeto de P&D chamado de sandbox, que eu acho que é muito importante. Notadamente, reitero, né, frente aos desafios que as distribuidoras estão e vão enfrentar cada vez mais no processo de transição energética, né, com o advento, com a ampliação dos recursos energéticos distribuídos, esse dado aí que o Lindenberg deu, né, visualizando e tendo como um enquadramento assim de experiência a dinâmica da ERSE. Para nós é uma fonte de conhecimento, de experiência muito importante. E, acima de tudo, o comprometimento da ANEEL com todo o seu corpo técnico, né, no sentido de continuar com essa metodologia, né, de abrir novas chamadas para sandbox. Eu acho que é um caminho inovador, muito pertinente, muito consistente, muito qualificado, né? E que o GESEL assim, fica muito assim, satisfeito, feliz, né? Da parceria que nós fizemos aqui com a Enel, na presença aqui do Aldo e do Vanderlei, né? Nós gastamos aí uma quantidade de reuniões. Só faltou ir para Roma por conta disso, né? Porque teve tanta reunião lá com o pessoal da Itália, acompanhando muito o par e passo, porque efetivamente é uma coisa muito inovadora. Eu acho que esse seminário aqui, esse webinar é um primeiro marco disso, que está gravado, vai alimentar aí, né, como o Lindenberg colocou, essa transparência que esses projetos precisam ter. A gente está sempre divulgando tudo aquilo que estará sendo feito, porque quanto mais transparente, mais consistentes serão os resultados, e quanto mais consistentes, mais subsídios eles irão oferecer para a ANEEL abrir as consultas públicas para fazer as inovações tarifárias que serão um resultado aqui desses projetos de sandbox. Então, acho que é um momento assim, muito especial. Eu agradeço a participação de todos aqui, em especial lá do nosso representante, lá do Daniel da ERSE, né, do Diego da ANEEL, do Lindenberg da Abrad, e de todos os presentes aqui a esse nosso seminário, esse nosso webinar, das diferentes empresas
interessadas no tema, e um especial agradecimento aqui ao nosso mestre, o professor Sidney Martins, que é uma enciclopédia, né? Assim, enciclopédia do setor elétrico brasileiro, né? Não só histórica, viu, professor? Não é histórica, não, é aquela enciclopédia ali e vai atualizando continuamente, viu, professor? Muito obrigado pela sua presença. Sanivaldo, Pois não, professor. perdão, como o senhor me citou meu nome, assim, eu preciso, antes de mais nada, agradecer e deixar aqui um estímulo a todos em cima desse tema. Como nós vimos, um dos assuntos relacionados aí ao sandbox é aquele que o usuário pode ser sinalizado para tomar alguma decisão. Quer dizer, no momento oportuno, deve também ser identificado qual a decisão, como o consumidor proceder para poder viabilizar e reforçar o êxito de cada uma das tarifas propostas, né? Veja que até hoje nós não temos ainda uma máquina de lavar roupa que se programe para poder lavar roupa à noite, né? Isso deveria ser muito mais popular. Então, pensar além do medidor, que é que poderia ser recomendado junto com cada alternativa. E cumprimentar e parabenizar o professor Nivaldo, Não, que que é é isso, que é uma equipe. motivador. Agora, o professor citou um exemplo nefasto, que é a máquina de lavar roupa de noite, porque isto provocou um incêndio na casa do professor Pedro Verdelho. Isso virou um fato regulatório lá em Portugal, que o professor Pedro Verdelho nos citou justamente disso. Mas é nessa direção também da segurança dos equipamentos que vão ser sujeitos a essas inovações aí tecnológicas, derivado das inovações regulatórias que serão impostas à estrutura tarifária brasileira. Isto posto, eu agradeço a todos, desejo um bom final de tarde e vamos em frente. E vocês amanhã, como o Maurício muito bem colocou, receberão um e-mail com todas as apresentações e o link da gravação, que já vai alimentar lá a agência de publicidade que a Brad contratou aí para acompanhar esse programa de projetos de P&D tão inovador. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigada. Uma boa noite aí a Lisboa, o Daniel aí de Portugal, externando os nossos abraços aí para toda a equipe da ERS. Tchau para